Mais uma vez, boa noite a todos, então. Sejam bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Vamos dar os nossos avisinhos comuns, né, a todos, mas que são de suma importância. Os nossos dias e horários de palestra, né? Às segundas-feiras, o plantão começa às 7h30 e a nossa palestra às 8 e pouquinho. Nas terças-feiras, no mesmo horário, mas a palestra é mais voltada para a dependência química, onde normalmente são os familiares que procuram ajuda primeiro, para que depois a própria, pessoa que mais necessita consiga chegar até aqui. Às quartas-feiras à tarde, a partir das 14h30. Às quintas-feiras também à noite, um trabalho parecido com esse nosso de segunda, a partir das 20h15. E às sextas-feiras é dia de estudo. Mas no sábado, 17 horas, e no domingo às 10 da manhã, onde também há evangelização infantil. Então quem tem criança, está convidado a vir ao domingo, que é muito importante. Não podemos esquecer também das nossas cestas básicas, onde qualquer quilo de alimento não perecível é bem-vindo. Em novembro, nos dias 6, 7 e 8, faremos a nossa viagem para Araxá. É uma viagem bastante interessante, bastante de descanso, mas de bastante cultura. Quem estiver interessado pode entrar em contato com o Mauro, com a Cida ou com a nossa colega Sandra, não é? Então vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Vamos serenar um pouquinho mais as nossas mentes, se for preciso cerrar os nossos olhos. Vamos imaginar em nossa frente a figura meiga do Mestre Jesus e vamos nos dirigir a Ele. Amado Mestre, agradecemos mais uma vez por esta bendita oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, e te pedimos, Senhor, jorre um intenso jato de Tua luz sobre esta casa bendita que nos acolhe. Envolva a cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, que com boa intenção vem para tentar compreender os Teus ensinamentos um pouquinho mais. Ampare-nos, Jesus, ilumine-nos e dai-nos a permissão para dar por iniciada mais esta tarefa na noite de hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos ouvir o nosso colega Marcelo, que vai nos falar sobre um tema bastante interessante, que é na senda de Cristo. Não é isso? Seja bem-vindo, então. Seja feliz na sua apresentação. Boa noite a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho. A todos os encarnados e os desencarnados. Normalmente são um número bem maior. Não tem frio. A dificuldade com a locomoção é bem diferente. Mas vamos dizer assim que a vontade que os move é a mesma que a nossa, de estar buscando entender as mensagens de Jesus. Sempre que nós nos dirigimos a um templo religioso, seja uma casa espírita, uma igreja católica, um templo budista, enfim, a uma casa religiosa, nós sempre vamos com um objetivo de tentar compreender um pouco da nossa essência e tentar também descobrir um pouco da nossa ligação com o divino, com o desconhecido de alguma forma, ou como todos nós costumamos dizer, espíritas, com a providência divina. Então essa ligação do homem para com Deus, essa ligação do homem para com a providência divina, ela passa por dois caminhos. O primeiro é o caminho do estudo,
da vontade de querer aprender e da busca desse conhecimento. E o outro caminho é da autoavaliação, de se perguntar se aquilo que a gente está aprendendo, se aquilo que está sendo passado para a gente no nosso dia a dia é possível de se colocar em prática nos nossos afazeres. Então, a palestra espírita, ou o culto ecumênico que seja, ele tem essa tarefa de tentar mostrar para quem tem interesse as passagens, no nosso caso, as passagens de Jesus, as lições de Jesus aplicadas no nosso dia a dia. Se não for dessa forma, fica uma coisa muito vazia, muito filosófica e de pouco resultado prático. Então, o tema de hoje é na senda de Jesus, ou na senda do Cristo, e vale a pena a gente lembrar o seguinte: quando a gente fala senda, é um caminho estreito, ou um atalho, ou um caminho moral. É interessante isso, a gente pegar essa palavra e simplesmente procurar no dicionário um entendimento a isso. Então, senda é esse caminho estreito, ou um atalho, ou um caminho moral. E esse é o caminho ensinado por Jesus. Jesus, que é o grande legislador do amor e da moral humana. Foi Jesus que disse, vamos dizer assim, essa era moderna, se a gente puder chamar assim, aos 2000 anos que se passaram, que o verdadeiro reino não está aqui na terra. Não é? In domos patre me mansiones sutramutrai. Há muitas moradas na casa de meu pai. E o verdadeiro caminho está no céu, está no universo. Não está na escola, que o planeta Terra é uma escola. Aqui é só uma passagem de várias encarnações, mas é uma passagem. E é aqui que nós nos preparamos, se assim eu posso dizer, para um salto, né, para uma nova jornada, para uma nova vida espiritual. Que oxalá Deus permita, seja aqui no próprio planeta Terra, à medida que ele vá se transformando, deixando de ser o planeta de provas e expiações que é hoje, e passando a ser um planeta regenerativo. Mas muito bem. Então Jesus nos deu essa mensagem, que o verdadeiro mundo está no universo, quer dizer, está no céu. Podemos imaginar isso como outros planetas, outros lugares estelares. E fazendo um parênteses na nossa palestra de hoje, dia 20 de julho, a gente tem ouvido falar muito da comemoração dos 40 anos da chegada do homem à Lua. E de uma certa forma tem um pouco a ver com o que nós vamos estar conversando hoje. Porque mostra, de uma certa forma, a extraordinária capacidade que o ser humano tem, que o homem tem, de vencer desafios. Vocês têm que concordar comigo que não deve ser nada fácil estudar, projetar, dimensionar, realizar ensaios, testes e mandar um ser humano para a Lua. E mais que isso, com segurança, e trazê-lo de volta. E mandar de novo e trazer de volta. Isso é extraordinário, é um fato realmente de louvor, olhando o lado científico. Todo o empenho, toda a força, toda a criatividade humana pode ser resumida nesse experimento ou nessa missão espacial ou lunar. Mas, de uma outra forma, mostra como nós somos ligados ao mundo exterior. Que viagem fantástica é ir à Lua. Eu acho que qualquer um aqui, se tivesse segurança, gostaria de ir, sem dúvida. Poder ver o universo de um outro ponto. Deve ser fantástico. Mas, ao mesmo tempo, uma outra jornada tão mais estreita, né? Uma senda tão mais próxima, que é o caminho interior, a nossa viagem interior,
nós não realizamos ainda. Quando eu falo nós, eu falo toda a humanidade nesses últimos 2000 anos. Quantas coisas se passaram, aconteceram historicamente, e o homem moralmente deu um passo muito pequeno, quando comparado a esse passo gigantesco que é realizar uma viagem para fora do planeta. Então, o avanço tecnológico, o conhecimento científico, toda a intelectualidade humana é extraordinário. E isso é interessante porque mostra o quê? Que nós temos capacidade, sim. Só que às vezes é necessário dirigir essa capacidade para dentro de nós. E é esse o caminho que Jesus nos adverte. Ou é para esse caminho que ele aponta. Jesus trouxe a verdade, indicou o caminho, não é? E ilumina a nossa vida. Então, se a gente olhar a curta passagem de Jesus, os 33 anos que nós conhecemos historicamente, e mais efetivamente os últimos 2 ou 3 anos, não se sabe exatamente o tempo exato de ministério, mas é de uma transformação fantástica, extraordinária. Como um ser humano, sozinho, consegue trazer tanta motivação para a humanidade. Ele não escreveu uma palavra, uma linha sequer. Nós escutamos histórias que outras pessoas que conviveram na época registraram ou falaram para outras pessoas, e assim sucessivamente. Então, certamente há alguns fatos incorretos na história, mas isso não importa. O que vale é o global, o resumo. Quer dizer, a lição de amor de Jesus é algo extraordinário. Porque até hoje nós falamos sobre isso. Nós estamos aqui agora reunidos falando sobre isso. E ele só pedia, ou pede ainda, que nós nos amemos. Que nós nos respeitemos. Temos respeito. Estamos longe disso. Muito longe. Não sei se isso é motivador ou não. Às vezes é difícil, gente, fazer uma palestra. Eu digo por quê? Porque a missão da palestra é de motivar o ouvinte. E muitas vezes a lição é dura, não para vocês, mas é dura para o próprio palestrante. O quanto no caminho certo eu tenho andado. Não é? Eu tenho que preparar uma palestra para vocês, eu tenho que pensar nisso também. Então, é uma missão dura, mas Jesus já havia alertado isso, que se a gente escolher o caminho das flores, nada nós vamos escolher. É para escolher sim o caminho dos espinhos. Isso não significa sofrimento. Muitas vezes nós encontramos dificuldades e dores no nosso caminho, no avançar. Só que isso não pode ser transformado em sofrimento. Não podemos passar a vida reclamando, lamentando, praguejando, lembrando da má sorte, se é que isso existe. O que existe mesmo é trabalho, é dedicação, é esforço, é empenho e fé, gente. Quando a gente fala fé é a falta de dúvida. Quando a gente não tem dúvida numa coisa, isso se resume em fé, na crença. Naquilo eu acredito, eu não tenho dúvida. Então eu tenho fé. Nisso eu me fortaleço, nisso eu cresço. Nisso eu crio essa motivação necessária. Muito bem. Então essa lição dada por Jesus, esse caminho apontado por Jesus, é esse caminho do amor. Voltando a falar de Jesus, então, nessa vida humana dele, historicamente, não teve moleza. Primeiro, a mãe dele foi abandonada pelo marido porque falou, como é que você pode estar grávida? Se nem casado nós somos. Então, começou daí já. Depois houve todo o acerto religioso que nós conhecemos. O anjo Gabriel interviu e eles fizeram a paz e ficaram juntos. Depois José tinha que se alistar. Era uma obrigação.
E ele era de Belém e estava morando em Nazaré. Então teve que pegar Maria grávida e ir para Belém fazer o alistamento militar dele. No meio do caminho, ela entra em trabalho de parto, não tem aonde se esconder, não tem aonde se abrigar. Jesus acaba nascendo praticamente ao relento, né, na tal da manjedoura. Então veja que vida difícil. Estou falando do ser humano, do homem carnal. Inicia a sua jornada, a sua encarnação aqui na Terra. Não teve facilidade nenhuma. Depois dos 8 dias de nascença, ele é apresentado lá à sociedade, que ele era judeu, e também recebe a visita dos reis magos, e o rei da época, Herodes, fica sabendo disso, fica todo enciumado, porque fica sabendo que uma criança vai tomar o meu lugar. Matem todas as crianças. Vê se tem cabimento uma história dessa. Novamente Jesus tem que fugir, só que ele é um bebê. Então a mãe dele, Maria, e o pai José levam ele pelo deserto e ele vai ficar escondido no Egito durante um bom tempo, até que o rei Herodes desencarne e então ele possa retornar para Belém. Então veja, gente, que não teve moleza. Estou falando do homem Jesus, tá? Não estou falando do ser especial. Nem se ele escolheu esse caminho ou não, não é isso. O que eu quero dizer é que, apesar de toda a elevação moral, de toda a sua envergadura espiritual, foi difícil. Foi difícil. Então, vale uma reflexão quando nós nos deparamos com dificuldades e amolecemos. Não é? Não existe, nem vai existir nenhuma pessoa na Terra que não passe por dificuldade. Pode ser a pessoa mais rica, como pode ser a mais humilde. Terá dificuldades. Porque essa é a razão de existir o planeta. Essa é a razão da gente estar aqui. É vencer essas dificuldades, é superar isso. É aprender com isso. No caso de Jesus era diferente. Ele não veio aprender nada, ele veio exemplificar. E nós temos também a capacidade de dar exemplos. Às vezes maus exemplos. E muitas vezes bons. Cabe a nós escolher qual exemplo nós queremos dar. Mas é possível dar dos dois. Muito bem. Com 12 anos, Jesus foi passar a Páscoa junto com a família dele numa aldeia. E acabou indo a um templo e se viu pela primeira vez perante os senhores da lei, os conhecedores da lei judia. E lá ele questionou os doutores da lei, questionou as pessoas que falavam de Deus. E aquilo chamou a atenção dos ouvintes, chamou a atenção, inclusive, dos doutores, dos conhecedores das leis da época. E, mais uma vez, alguns se viam diante de uma pessoa especial e outros já viam aquilo como uma ameaça e já começavam as perseguições. E o fim da história todos vocês já conhecem, vocês já sabem o que aconteceu. Mas o exemplo dele é extraordinário. E volto a dizer, isso aconteceu há muito tempo. 2000 anos é muito tempo. E nós pouco fizemos. Quando eu falo nós, é a humanidade. Nós pouco fizemos. Nós poucos conhecemos essa essência do respeito, essa essência do amor. Caso contrário, nós não teríamos passado por 1000 anos de trevas que foram a Idade Média. O homem perseguindo o homem botando fogo no homem porque tinha ideias antagônicas com relação a Deus. Tivemos as cruzadas, tivemos a Santa Inquisição, tivemos a noite de São Bartolomeu,
tivemos todas as guerras, as recentes guerras, e pouco amor, pouco respeito, muito egoísmo, a troco de quê? Então, voltando a falar da missão lunar, a troco de quê nós chegamos na Lua? Quais os benefícios reais, concretos, que isso trouxe para a humanidade? Fora os benefícios científicos. Quanto dinheiro se gastou? E quantas pessoas morrem de fome? Então, tudo isso vale para uma reflexão dentro daquilo que nós escolhemos. Não é? Será que todo esse dinheiro que foi gasto no projeto lunar há 40 anos atrás não tivesse sido endereçado para pesquisas para de repente matar a fome ou curar doenças, nós não estaríamos hoje, 40 anos depois, indo à Lua, mas com uma condição social diferente? Será que não? Será que a escolha que eu faço no meu dia a dia está sendo calcada numa escolha puramente material, ou uma mescla de material com algum conforto espiritual, ou é puramente espiritual? Aonde eu me baseio para fazer as minhas escolhas? O que eu quero, na verdade? Essa é uma grande pergunta. O Medrado, José Medrado, ele faz uma analogia, se assim eu posso dizer, muito interessante. Ele fala assim que o homem está sempre procurando o novo, que é sempre uma mudança. Ele fala assim como o nosso guarda-roupa. Não é? Lá está guardado algumas roupas que eu já nem uso mais. Estão lá guardadas, esquecidas. Outras eu falo para mim mesmo que eu vou fazer uma reforma e um dia eu vou voltar a usar. Tem aquela calça que ficou pequena porque eu engordei 10 quilos, ela não serve mais em mim. E lá em cima do maleiro está cheio de caixa. Tem um monte de caixa guardada lá. Mas tem umas caixas que eu nem lembro mais o que tem lá dentro. E assim é a nossa alma, assim é o nosso coração. É louco por mudança, mas guarda rancor, guarda culpa, guarda remorso. A gente está pronto para mudar, cheio de projeto, mas falta às vezes um pouco ou muita da boa vontade. Então, muitas vezes, é muito difícil colocar toda essa pureza que a gente encontra no Evangelho, essa água cristalina, num copo velho, sujo e engordurado. Então esse copo precisa ser higienizado, purificado, limpo, renovado. É como o Paulo de Tarso fala: deixa o homem velho e faz nascer o homem novo. Quem é esse homem novo? É o homem que pratica o Evangelho. Quando eu falo praticar o Evangelho, não é decorar o Evangelho segundo o Espiritismo, nem o livro dos Espíritos, nem o livro dos Médiuns, nem a Bíblia, nem o Alcorão, nem Vedas, nem nenhuma das Escrituras. É seguir o caminho que Jesus tem dito, o caminho do amor, do respeito. No livro Palavras da Vida Eterna, da onde é tirado a palestra de hoje, ele começa lá, o Emmanuel, ele se inspirou no Evangelho de Mateus, onde Mateus diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. A gente odeia o inimigo, a gente não reza para ele, não. Se ele passar perto de mim, eu bato nele, eu luto com ele. É assim a nossa essência. A gente tem que mudar isso. Senão é sofrimento, gente. É sofrimento. Isso foi dito há 2000 anos. É muito tempo para nada ser feito até agora. É bem verdade que muitas vezes nós éramos espíritos ignorantes e nem sabíamos dessas verdades. Mas hoje, nós que temos contato com a doutrina espírita, e não tem essa história de ser praticante ou não, porque isso não existe. Ou você sabe uma coisa, ou você não sabe. Se você quer praticar ou não, é responsabilidade sua, minha, nossa. Não é?
Mas hoje nós espíritas, nós que estamos aqui nesse momento, não temos mais essa desculpa. Temos que começar a refletir, a pensar sobre isso. Mudar o nosso pensar, mudar o nosso falar, depois mudar o nosso agir. Senão, vai ter que voltar de novo, e de novo, e de novo. Chega uma hora que a coisa se torna cansativa para nós mesmos. Às vezes, nós nos sentimos cansados perante a vida. Que cansaço é esse? É um cansaço físico? Ele é verdadeiro, ele realmente existe. Nós somos um corpo, temos um sistema nervoso, um sistema esquelético, músculos, nervos. Precisamos de ar puro, uma boa alimentação, e às vezes nós não temos tudo isso. E isso realmente cansa o nosso corpo físico. Mas a nossa mente, ela é livre. Por que nós nos cansamos? Porque nos alimentamos mentalmente com coisas equivocadas. Quantas horas passamos diante da televisão? Vendo o quê? O que aquilo soma na nossa vida? Sejam sinceros. MTV tinha uma propaganda muito legal. Desliga a televisão e vai ler um bom livro. É um pouco de boa vontade de cada um de nós. As riquezas não estão nesse mundo. As riquezas estão no mundo celeste. Se nós pegarmos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que é do Meu Reino Não É Deste Mundo, em que uma rainha dá um depoimento muito bacana, gente. Muito bacana mesmo. Ela conta que quando ela desencarnou, vou falar na minha linguagem, tá? Ela conta que quando ela desencarnou, ela imaginava chegar no céu, e ela era uma rainha da França, e imaginava, enfim, eu sou uma rainha, vou chegar lá, tudo de bom vai estar me esperando, eu sou uma rainha. Chegou lá, ninguém ligou para ela, não deram a mínima. E ela via com certo rancor e com uma certa inveja pessoas que ela desprezou durante toda a existência dela, certamente serviçais, jardineiros, enfim, sendo louvados, exclamados, adorados, respeitados, ouvidos. E isso calou nela profundamente. E certamente ela deve ter sofrido muito até criar consciência do que realmente se passava perante ela. E quando ela relata isso no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela fala que tudo aquilo que ela imaginava ter valor, não teve valor algum. Todas as riquezas que ela conseguiu contrair, absorver e ter, não acompanhou ela no túmulo. Quando ela chegou lá, a única coisa que realmente tinha valor era: o que você fez de bom lá na terra, rainha? Ninguém perguntou para ela o que os outros fizeram para você, rainha. Não. Simplesmente perguntaram: rainha, o que você fez de bom na terra? Quantas lágrimas você enxugou? Quantas palavras boas você declamou? Quantas pessoas você ajudou? E aquilo entristecia ela, porque ela falou: todo o poder que eu tinha, tudo o que eu podia fazer, e eu não fiz nada. Eu era rainha, eu dominava o mundo, e eu não fiz nada. E aquilo entristeceu ela. Então ela dá esse relato, nos alertando para que não é necessário ser um conde, uma rainha, uma baronesa, um grande político, um grande empresário. Não é necessário ser grande em nada, materialmente, para se fazer bem. Porque a pergunta vai ser feita a cada um de nós: o que você fez de bom na terra? Ninguém vai perguntar, volto a dizer isso, o que me fizeram. Cada um vai ter o seu momento. Então,
Esse caminho que Jesus nos mostra, nos aponta, nos indica, é o caminho do amor, do respeito, do autoconhecimento, de nos esforçar ao máximo para compreender a pessoa que está do nosso lado, principalmente aquelas pessoas que estão debaixo do mesmo teto. É reconhecer que nós amamos o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos, ou o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, ou quem quer que seja, que está lado a lado, dia a dia conosco. Quantas vezes nós falamos para essa pessoa, eu gosto de você, eu amo você, eu entendo você, eu respeito você. Quantas vezes? Quantas vezes nós mesmos dizemos para nós, eu me amo, eu gosto de mim? Quantas vezes? A gente precisa ouvir isso da gente mesmo. Então vale às vezes um esforço, um empenho, para que essa transformação se inicie, se propague entre as pessoas. Essa é o verdadeiro caminho mostrado por Jesus. Ele disse que nós só chegaríamos a Deus através dele. E quando ele fala através dele, é seguindo o exemplo, trabalhando como ele trabalhou, sem pedir nada em troca. Fazer aquilo de boa vontade, de boa intenção. Para terminar, tem mais uma passagem evangélica bem interessante, que está no livro de Lucas, se eu não me engano, que é logo depois do desencarne de Jesus. Maria Madalena foi uma do que havia o visto. E passados alguns dias, 2 discípulos caminhavam, acho que para Emaús, a aldeia de Emaús. E eles caminhavam e choravam, amargurados, a perda de Jesus. E conversavam entre eles, puxa vida, como é que Jesus, que seria o rei de Israel, ia nos libertar do jugo romano, das nossas humilhações, nós íamos, enfim, subir na hierarquia, nós íamos governar. Como é que Jesus pôde morrer daquela forma e nos abandonar aqui? Na cabeça deles, Jesus era um revolucionário social, político, e não um revolucionário espiritual, se assim posso dizer. Enfim, eles caminhavam lá para a aldeia de Emaús e muito entristecidos e rancorosos até com a derrota política que eles tinham sofrido com a morte de Jesus. E eis que aparece no caminho um cidadão e começa a conversar com eles, por que vocês estão chorando? O que está acontecendo? Aí eles pasmam, como você não sabe da morte de Jesus? Não, eu fiquei sabendo, mas enfim, essas coisas acontecem, estou narrando da minha forma, tá, pessoal? E ele começa, esse cidadão, a consolar os 2 discípulos e a exaltar a verdadeira mensagem de Jesus. Esse cidadão era o próprio Jesus, só que eles não reconheciam ele. E caminharam até tarde da noite, quando chegaram nessa aldeia de Emaús. E Jesus, sem que eles o conhecessem, disse, não, aqui eu vou seguir o meu caminho. E eles disseram, não, já é tarde, caminhou conosco até essa hora, venha ceiar conosco, venha jantar conosco, faça-nos companhia. E Jesus foi e conversou com outras pessoas e se revelou. Enfim, eles conseguiram enxergar, viram Jesus e se assustaram, e naquele instante mesmo Jesus desaparece. Qual é a mensagem disso? Qual é a mensagem? Será que Jesus não está a todo instante com a gente? E a gente não está percebendo isso? A gente dá tanta força para o mundo exterior, choraminga tanto, reclama tanto, e não consegue às vezes perceber que Jesus está do nosso lado, nos apontando o caminho, dizendo as verdades, e a gente não percebe. Então, foi necessário um certo choque para os discípulos, que era necessário ali, porque eles tinham uma missão ainda a cumprir, para que eles pudessem ver Jesus, sentir Jesus.
Então vale isso para nós, como uma reflexão. Será que no nosso dia a dia, nos afazeres, nos acontecimentos, Jesus não está lá, de alguma forma? Ok? Eu sei que a palestra hoje foi um pouco pesada, se eu posso usar essa expressão, mas alguns temas requerem que seja dessa forma. Eu peço muito que vocês sejam valentes, que vocês, assim como eu também, possa realmente perdoar aquele que nos ofende, orar pelos nossos inimigos, orar pelas pessoas que nos perseguem, pelas pessoas que perseguem o próprio Espiritismo a troco de nada. Que a gente tenha assim essa capacidade de humildemente se expressar dessa forma. No silêncio lá da noite, na nossa casa, na nossa conversa interior. Que Jesus realmente possa fortalecer essa forma bonita, brilhante, iluminada de pensar. Obrigado, gente. Muito bem. Então ainda temos alguns minutos. Quem gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, né, Marcelo? Por favor. Se alguém tiver alguma dúvida, né, ou algum complemento, não é verdade? Eu, de minha parte, digo para você que eu ouvi com muita satisfação uma coisa que você falou várias vezes durante a sua palestra, que foi sobre respeito. Né? A gente fala, vamos mudar, a gente pensa em grandes atos, depois vai entendendo que não, né? Que são nos pequenos, é a reforma íntima, não sei o quê. Mas a base, acho que até antes da moral, você começa tendo o respeito. Se a pessoa respeitasse o seu trabalho, se os políticos respeitassem o voto que eles tiveram e fizessem com amor, né? Os pesquisadores, vamos respeitar, pensando sempre, o respeito visa o bem-estar, o bem comum do próximo comum e o respeito próprio para visar o seu mesmo, né? Então foi muito, muito bom ter ouvido isso, porque não é muito lembrado, né? Não é, porque a gente sempre fala assim, Deus ou Jesus pede para que nós nos amemos. Isso parece uma coisa tão difícil, tão distante. Pois que seja distante, que seja difícil, então. Então comece respeitando. Comece no pequeno esforço de entender. Vale aqui também uma colocação que é da oração e da vigília. Quando a gente fala orar e vigiar, orar é pedir força, é se comunicar com Deus. E vigiar é para que você se perceba aquilo que você faz de errado. Eu sempre dou o meu exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. Então eu rezo para que Deus me dê força, para que eu possa abandonar a preguiça. Então isso é orar, isso é vigiar. Então vamos pedir para que Deus nos ajude a entender o próximo e a respeitá-los. Muitas vezes respeito não significa que você vai fazer aquilo que a pessoa está ordenando que faça, mas que você está se esforçando para compreender ou para entender, mesmo que você não aceite aquilo. Respeite. Obrigado. Obrigada a nós. Alguém mais? Então, Marcelo, a gente vê hoje em dia o que falta, como você falou, é o amor, né? As pessoas estão muito voltadas para o materialismo, né? Para o consumismo, buscando alguma coisa que nem eles mesmos sabem, né? Então, eu estava lendo um livro, né? A gente lê muito livro porque a gente precisa estar. Do Augusto Cury, ele fala sobre treinando as emoções. É muito lindo, né? Ele inclusive ele fez um trabalho sobre o Cristo, as emoções do Cristo. Então ele fala que o Cristo era o Senhor das emoções, né? O que ele trouxe para nós foi o amor acima de tudo. A síntese de todo o evangelho dele é o amor ao próximo, né? Então, enquanto nós pudermos, né, estar nesse planeta aprendendo, que a gente possa começar a trabalhar com esse sentimento que está dentro de nós. Não o amor egoísta, aquele amor que é de posse, né?
mas um amor de generosidade, né, que possa ajudar. E ele fala sobre o 11 de setembro, né, onde as criaturas desencarnaram de uma forma dolorosa ali, que não foi um ato de terrorismo, foi um ato contra a vida, contra o amor, porque quando as pessoas são suicidas, elas se matam por pensamentos ruins, por algumas coisas que estão incomodando. Mas ali não, foi um ato de violência contra a vida, contra Deus, contra tudo que existe de amor contra nesse criação, planeta, né? Então é muito doloroso, então a gente vê isso. Então o que a gente precisa fazer é treinar, né, esse amor, é treinar as nossas crianças, os nossos jovens, para que eles sintam esse amor dentro da família, sintam esse amor a Deus acima de tudo, fora de culto, de igreja, de centro, sabe? Essa religiosidade, essa integração com o Pai maior. Porque no momento que os filhos perderem o pai, perderem a mãe, perderem a família, eles não sabem que tem um Pai maior acima de tudo que vai estar olhando por eles. Então é isso que Jesus veio, né, mostrar para a gente. E está difícil, né? 2009 e nós estamos aqui ainda falando sobre treinar o amor, treinar nossas emoções, né? É meio complicado. Um pouco ou muito, vai depender da ação de cada um. Duas coisas, Sandra. 11 de setembro realmente é um fato triste. Sim. Mas o contra-ataque também é triste demais. Toda a tecnologia, toda a força dos americanos. Para que isso? O revide, a vingança. Para que isso? Aonde isso vai levar? E com relação ao Augusto Cury, às emoções de Jesus, é profundo isso, de reflexão. E o amor é o mais sublime, é a mais sublime das virtudes. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele destaca as virtudes do ser humano, em contrapartida aos vícios, que é a paciência, a humildade, a nobreza, a esperança, a boa vontade, bom humor, enfim. Então cabe a cada um de nós descobrirmos qual a nossa virtude, qual a nossa maior virtude, e trabalhar isso. E trabalhando essas virtudes, no conjunto de todas, é o amor. Então, se está difícil atingir o amor, muito que bem, vamos começar com as virtudes pequenas, se a gente pode dizer. A tolerância, sim, sem dúvida. O respeito também, o senso de justiça. Então vamos começar a trabalhar isso. Cada um de nós é portador de inúmeras virtudes. É a caixa que está lá no guarda-roupa. Então vamos pôr isso para fora, não é? Vamos pôr isso para fora. Mais alguém? Vamos lá. É o dia do amigo também. Não só do Homem à Lua. Foi na Lua, como 40 também anos. o dia do amigo. E há 40 anos também, né, que se comemora o dia de amigo em 20 de julho, né? Por que não começar com respeito, né? Muito bem lembrado. Você... Muito bem lembrado. O grande amigo Jesus, né? O grande amigo Jesus, lógico. Obrigado, viu? Muito bem lembrado. Que é o que é difícil hoje em dia, é respeitar essas diferenças. Você é uma pessoa, é uma individualidade, ela é outra, então a gente não respeita as individualidades. Isso é uma coisa dificílima, né, Sandra? E a gente vê assim, muitos relacionamentos se rompem porque não existe esse respeito. O que existe eu tenho uma companheira, né, ela é minha, e ela pensa que eu sou dela, e aí começa esse jogo, e eu quero mudar ela, e ela quer me mudar. Só que olha que coisa interessante, ela consegue me mudar, e eu consigo mudar ela. E olha que nós nos enxergamos, ela é outra pessoa, porque eu a mudei, e eu sou outro porque ela me mudou. E aí a gente se separa. Tá? Obrigado, gente. Que Deus ilumine e abençoe vocês. Bom, o Marcelo fica mais um pouquinho com a gente, né? Depois, quem quiser ainda perguntar ou colocar alguma coisa, né? Pode ficar à vontade mais tarde. Então vamos agradecer, não é? E vamos agradecer
tudo que recebemos, não só hoje durante a palestra, mas tudo que recebemos de bênçãos, a começar pela nossa vida, pela nossa saúde, por aquelas coisinhas que não damos muita atenção, aquelas coisinhas básicas, tipo podermos enxergar, podermos ouvir, podermos andar, não é? Podermos ter o discernimento para conhecer o que temos de ruim e pedirmos ao nosso Pai para que nos dê força para lutar contra isso, mas podermos também reconhecer o que temos de bom, como o Marcelo mesmo falou, e trabalhar. Menos isso vamos levar bem feitinho, bem trabalhadinho. E o nosso agradecimento vai ser em forma de doação. Vamos espalhar o nosso amor, vamos espalhar o respeito que já aprendemos a ter. E que esse amor, esse respeito, possa alcançar os corações entendidos de todo o nosso planeta. Possa alcançar os dirigentes das nações, as pessoas que sofrem dores, sejam físicas ou morais, que estejam presas nos presídios oficiais, mas as que estejam presas num trabalho escravizante, que estejam presas em seus próprios lares, vítimas de algozes domésticos, que vemos tanto por aí, as pessoas que têm dores individuais, dores morais, também em seus próprios lares. Vamos vibrar por cada lar, vamos vibrar em particular, que neste momento a nossa casinha, que está nos aguardando nesse dia de frio, possa receber a visita dos nossos filhos, que lá farão uma higienização e depositarão bastante segurança, bastante saúde, para que possamos manter o que aprendemos, sentimos de bom aqui hoje, e assim possamos todas as manhãs sair distribuindo isso com nossos vizinhos, nossos colegas de bar, nossos filhos, companheiros, e que Jesus possa jorrar, como sempre pedimos, um intenso jato de tua luz sobre esta casa, que nossos colegas encarnados aqui possam nesse momento receber a bênção, as aflições que todos nós possuímos, e que aqui sempre estamos pedindo uma ajudinha mais enfática para nossa melhora. Desta forma, Jesus, pedimos, ampare-nos, ilumine-nos, abençoando o nosso amor, o nosso esforço em crescimento e dando-nos a permissão para encerrar os trabalhos de hoje e passarmos para a nossa tarefa de passe. Assim sendo, agradecemos a presença de todos neste momento e esperamos por todos novamente na semana que vem. Que assim seja.